Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos e diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com o Braddock Show, deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E claro, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Pessoal, notícia bombástica, tem que acompanhar até o final para não perder absolutamente nada desta informação. Bora para a notícia. Médico na perícia, mas mérito da domiciliar ainda não foi julgado. É como se o sistema inteiro jogasse ping-pong com você. Cada pequeno avanço viesse depois de muita pressão. O Moraes autorizou o médico particular Cláudio Birolini a acompanhar a perícia de Bolsonaro na Papuda. A Polícia Federal tem 10 dias para responder. Se a prisão representa risco à vida do ex-presidente, mas o mérito da domiciliar ainda não foi julgado. Gilmar rejeitou a formalidade por formalidade e não pelo conteúdo. Eu também queria aproveitar essa pauta do Bolsonaro que eu comentei aqui anteriormente, já convidando os meus colegas, mas o Bolsonaro também, além disso, pediu para receber o Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, junto com o seu cunhado, irmão da Michele. E o sonho da Faria Lima continua, Rodrigo Constantino. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Emílio. Vamos lá, né? Dois assuntos correlatos. Primeiro, vamos falar da questão da domiciliar, né? Hoje tem reportagem aí dizendo que essa pode ser a tendência natural do Supremo, até o Alexandre de Moraes, mas de forma gradual e tudo. Bom, Bolsonaro foi julgado num julgamento político, teatral soviético. Ele é um preso político, a gente tem que sempre bater nessa tecla. E o mínimo que se exige é que ele esteja em casa com cuidados médicos, idoso, comorbidades e por aí vai. Então a gente entende a família, principalmente a esposa dele, se sentir aliviada com o upgrade que ele recebeu indo para Papudinha, né? De fato, melhorou a circunstância, mas o próprio Carlos Bolsonaro, no dia, já tinha se manifestado, lembrando, né, que ele é perseguido sem crime e que as condições, mesmo na Papudinha, ainda são severas para o pai dele. Então, a gente não pode perder de vista isso, né? O Brasil de bem exige que Jair Bolsonaro, que nem julgado, condenado e preso devia estar, que ele vá para casa, ao menos. Collor de Mello está cumprindo sua prisão na cobertura em frente à Praia de Alagoas, até o Chico Brazão, condenado pelo assassinato da Marielle, foi para domiciliar por questões de saúde, né? Então não faz nenhum sentido Jair Bolsonaro não estar em casa. Quanto às visitas, né, ele recebia, por exemplo, o Tarcísio. Hoje tem uma outra reportagem que fala do espólio e das divisões internas em São Paulo. Tem lá o grupo do Tarcísio, o grupo da Michele, o grupo do Eduardo Bolsonaro, e eles estariam disputando o mesmo nicho, né? Cada um tem sua preferência por candidatos, né? Não a presidente, mas a Senado e tudo mais, e isso pode estar gerando algum atrito, e nessa reportagem constava que Bolsonaro estava meio quieto observando, mas era o fiel da balança. Então, talvez seja isso. Talvez a reunião seja para exercer o papel de fiel da balança, tentar organizar e colocar uma certa ordem nessa disputa, né, interna em São Paulo. E no âmbito nacional, eu acho que já está claro que a escolha é o filho dele, o Flávio Bolsonaro. O Tarcísio finalmente se manifestou, dizendo: eu sou Flávio Bolsonaro, né? Então, ele vai disputar a reeleição. Acho que essa turma que ainda sonha com uma substituição, eu acho que está, enfim, na ótica deles, que o Tarcísio é preferível por ter menor rejeição. Eu acho que eles estão na torcida e não na análise para valer, né? O candidato é Flávio, Tarcísio vai apoiá-lo e espera-se que, com o tempo, apoie com mais vigor, né? E o vídeo que o Flávio gravou, já antecipando aí, né? Outro assunto, mas o vídeo que ele gravou nesse final de semana, que teve boa repercussão,
é um vídeo que demonstra essa maturidade política, né? Essa visão de agregar, de união com a centro-direita, inclusive mencionando por nome esses governadores todos, né? Ratinho, Tarcísio, o Caiado, o Zema, a própria Michelle e por aí vai. Então, esse é o tom. Eu acho que o Flávio precisa costurar acordos, precisa capturar o apoio de gente do centro que tem rejeição ao bolsonarismo, e acho que ele está entendendo esse jogo e fazendo a coisa de forma correta. Antes de passar a palavra para os outros colegas que estão aqui comigo, eu gostaria até já de emendar a próxima pauta, que eu acho que a gente consegue aqui fazer também consegue convergir aí tudo numa só. O Mendonça, o ministro do Supremo, André Mendonça, concede prisão domiciliar a suspeito de operar fraudes bilionárias no INSS. É como se a justiça tivesse 2 pesos e 2 medidas. Um para quem rouba aposentado, o outro para quem incomoda o sistema, né? O André Mendonça concedeu prisão domiciliar a Silvio Feitosa, suspeito de ser o diretor financeiro do esquema bilionário de fraudes do INSS. O motivo, eu pergunto para vocês, qual o motivo? Saúde. Saúde grave, com 90% das artérias obstruídas. Mas peraí, o Bolsonaro também tem quadro grave, sequelas da facada, crise de soluço, 70 anos, e o Gilmar negou a domiciliar por formalidade. Quem rouba bilhões de aposentado vai para casa. Quem é ex-presidente fica na cadeia. É isso, né? Juliana, esse é o Brasil de hoje, né? Que o Constantino aqui bem comentava. Preso político, né? A gente vê os 2 pesos, as 2 medidas, como a gente sempre traz aqui no programa. Olha, a justiça brasileira hoje em dia nos envergonha, né? Nós temos um STF totalmente aparelhado e Bolsonaro também corre risco de vida. Bolsonaro tem todos os tipos de problemas decorrente da facada e também da idade, né? Mas eu já disse que eles não mandam o Bolsonaro para casa por causa do capital político dele, né? Para ele não interferir as eleições. Porque se você lembrar, nas últimas eleições, pessoas que tiveram o apoio do Bolsonaro, muitas disseram que tinham, conseguiram se eleger. Então a ideia é manter Bolsonaro preso, sem acesso a telefone, a internet, a outros políticos, né? E essa é a diferença. O rombo do INSS, a gente sabe que envolve totalmente esse desgoverno. Então, né, a gente vai ver, ele é amigo do pai de alguém ali. É um absurdo o que está acontecendo. Não mandaram o ministro, né? O Careca disse que não podia julgar se o Bolsonaro podia ter, né, uma prisão humanitária, passou lá para aquele outro senhor e ele disse por uma coisa técnica que eu vi advogados falando que não é verdade, que ele não poderia ir para casa, mas isso tudo é para barrar o capital político. A gente vive num país hoje em dia que se você é de direita, você já é considerado um criminoso. Hoje o Alexandre de Moraes mandou um traficante de crack para casa, disse que não era bastante ele traficar crack. Então isso aí já está a resposta que você precisa. Isso é verdadeiro 2 pesos, 2 medidas. A gente fica, nós brasileiros, né, honestos, né, de bem, a gente sempre se pergunta quando que a justiça virá, né? A gente sabe que ela vem, que seja divina, que seja na eternidade, mas aqui realmente sempre são dias sombrios, né? É complicado, mas Darcio, além aí disso que o Consta e a Juliana trouxeram sobre essa questão humanitária, vamos falar também um pouco de política e quero aproveitar o seu olhar político. Hoje você é um homem dentro aí da política, então você consegue enxergar também com esse lugar mais analítico. Esse pedido também do Bolsonaro para que o Tarcísio e o seu cunhado vão lá visitá-lo, você entende também, assim como consta, como como arrumar a hierarquia ali do negócio?
Assim, é sempre importante lembrar que o Tarcísio é o governador de um estado que, sob o ponto de vista econômico, é mais rico do que a maioria dos países, né? Na América Latina, a economia do Brasil, primeiro, depois vem São Paulo. Então, é óbvio que a discussão com o Tarcísio, ela é fundamental para poder definir qualquer que seja o projeto, até mesmo um projeto em relação ao Flávio Bolsonaro. Como bem disse o Rodrigo Constantino, o Tarcísio já declarou que deve apoiar o Flávio, mas é sempre bom estar próximo e estabelecer esses alinhamentos para poder evitar os ruídos que a gente vem observando ultimamente, né? Muito falatório, muita intriga, desnecessária, inclusive. Enquanto isso, a gente observa essa justiça que é uma justiça revolucionária, né, Emilinho? Eu acho que o Rodrigo e a Julie trouxeram aqui elementos que trazem assim a lembrança do regime soviético, onde você tem não análise do mérito em relação ao Bolsonaro, mas sim forma, que foi o caso da rejeição do Gilmar Mendes, que mostra que, na verdade, a justiça não é feita para poder estabelecer qualquer tipo de sentença ou punição para quem tem culpa, mas sim para poder atrasar em laudos, sentenças, comissões, pareceres, né? E isso vai exaurindo a saúde daquele que é alvo do regime. Isso acontecia também na União Soviética e, obviamente, enquanto isso, a saúde da pessoa vai sendo perdida, ou seja, é a foice, o martelo e a exaustão. Quando a foice não degola, o martelo não esmaga, a exaustão sufoca. E essa seletividade de escolher alguém para poder ir para casa, ela também é parte desse processo. Veja, aqueles que fraudaram o sistema bancário, em alguma medida, são vistos como heróis revolucionários, porque eles estão atentando contra o sistema burguês, contra as leis burguesas. É importante que num programa como o nosso a gente explique isso. Essas pessoas que cometeram esses crimes contra o INSS, contra o sistema bancário, na visão revolucionária, elas não são necessariamente criminosas. Isso é assustador, eu sei que é assustador. Então parece que é uma seletividade de momento. Não, tem método. Isso que a gente está vivendo é um processo revolucionário. Enfim, é lamentável e eu espero que, de algum modo, a gente possa despertar a população em relação a isso e possa escolher outro rumo para o Brasil. Hoje, esse rumo é soviético. Isso aí. Vamos falar do Lula. Lula critica a captura de Maduro no New York Times. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia, só que agora internacional. Pessoal, Trump mira Groenlândia e diz que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz. Norte-americana alega que é preciso agir em prol no que é necessário para garantir o futuro da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma carta ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz após não ter sido agraciado com o Prêmio Nobel da Paz de 2025. Na mesma correspondência, o mandatário reforçou sua exigência de controle da Groenlândia, território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca, em meio a um impasse com países europeus sobre a soberania e a segurança da ilha ártica. Segundo o conteúdo da carta obtida pela agência Reuters, Trump escreveu que, diante da decisão norueguesa e da ausência do prêmio, agora pode pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. A mensagem foi uma resposta a uma comunicação anterior enviada por Støre e pelo presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que questionava a imposição de tarifas pelos Estados Unidos a nações europeias que se recusam a permitir que Washington assuma o controle da Groenlândia. Støre externou a Reuters ter esclarecido a Trump que o Comitê Norueguês do Nobel é uma entidade independente sem vinculação direta com o governo da Noruega e que o país nórdico não controla a premiação. O Prêmio Nobel da Paz de 2025 foi concedido à líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado,
um evento que Trump recebeu com frustração, segundo relatos de publicações internacionais. Na semana anterior, Machado entregou simbolicamente sua medalha ao presidente americano em um encontro na Casa Branca, gesto que o Comitê Norueguês do Nobel destacou não alterar o status oficial do prêmio, que não pode ser transferido ou revogado. Na carta, Trump voltou a questionar a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia. Segundo ele, a Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia ou da China e por isso questionou por que o país teria direito de propriedade sobre o território. O presidente argumentou que sem controle completo da Groenlândia, o mundo não estaria seguro, conforme relato da mensagem. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!